Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, então, em mais uma Tudo aula ótimo. de cálculo 2, né? Vamos estudar. Hoje a gente vai estudar, na verdade, vai continuar estudando a metodologia da integração por substituição de variável, né? Que é o último método que a gente aprendeu, né? Só a gente fez um enfoque primeiro através de uma lista de exercícios, né? Para vocês pegar bem certinho a metodologia, né? Para depois eu trazer na aula de hoje, então, alguns exemplos, algumas resoluções de integrais aplicadas na Khan Academy, né? Então, eles têm vocês vão ver, principalmente no momento de olhar para a parte da resolução, ele não usa muito esse passo a passo mais didático, né, que eu acho que a gente trouxe para vocês, né, que a gente trabalhou na última aula, né, acho que fica mais fácil assim para a gente entender e conseguir resolver aquelas questões. Então, agora a gente vai estar mais preparado para se aprofundar no método. Beleza? Vamos combinar então que eu inicio a aula trabalhando aí com a resolução dos exemplos e aí, do andar da noite vocês vão me perguntando se tiver dúvidas, né? Ou se ficou alguma questão ainda da última aula, é sempre possível vocês ir resgatando. Vamos parar aqui a minha tela. Beleza. Então, a primeira questão que eu trago para vocês é a integração por substituição de variável sempre precisa definir uma parte que a gente chama de U, né? Por isso é o nome, a gente vai substituir umas letras por outra, né? Então, a gente tem um problema para resolver. Ó. O Aurélio precisa calcular a integral do ln elevado na 8 sobre x dx usando a integração por substituição. Como o Aurélio deve escolher U? Né? Como que ele vai definir o valor de U? Bom, então se eu olhar para este problema aqui, ó, da minha integral, ou eu chamo de U só o que está dentro do parênteses, ou eu chamo de U todo ln, ou eu chamo de U a parte que está embaixo no x. Né? Então, são algumas estratégias que, num primeiro momento, vocês podem fazer por tentativa, né? Mas quando a gente começa já a ir resolvendo mais questões, vocês vão pensar o seguinte, ó, eu preciso, ao escolher o meu U, pensar no próximo passo, né? Então, qual é o próximo passo depois de eu escolher U? Fazer a derivada. E ao fazer a derivada, eu tenho que pensar no passo seguinte, que é a troca, a substituição, para poder eliminar uma das variáveis. Então, eu fiz aqui o exemplo. Por exemplo, se a gente escolher o U ou LN, né? Então, eu peguei o U como sendo LN. Geralmente, a parte do pode estar na base aí de uma potência, né? Não tem muitas regras, né, para a gente pegar, porque cada caso a gente tem que ver conforme ele está vindo no problema. Né? Mas nesse caso aqui eu escolhi o LN. Eu vou mostrar para vocês por que o LN que vai dar certo. Porque quando a gente faz a derivada do LN, o DU, é 1 sobre x. Né? Essa derivada aqui, 1 sobre x, você vai encontrar ela, né, lá no teu formulário. Né? Se você pegar o teu formulário, você vê lá que a derivada do ln é 1 sobre x. Então, eu pego esse x que está dividindo, vai multiplicar o du, e aí a gente volta lá para o início da questão. Ó. Esse passo aqui é pegar a questão original e escrever u no lugar do ln, dividido por x, e no lugar do meu dx, eu vou colocar isso aqui, que é x du. Ó, x com x cancela, e aí eu tenho que resolver a integral de u na 8, né, du. Não preciso resolver essa integral, né? Mas só se eu quisesse resolver aqui, a gente usaria agora o método de somar mais um em cima e mais um embaixo. Então, ficaria u na 9 sobre 9 mais c. Mas não é essa a pergunta. A pergunta é qual que deve ser o u. Então, eu escolhi aqui como sendo ln, eu percebi que essa escolha é possível de ser feita e eu consegui resolver, né? Então, a resposta dessa questão é simplesmente a primeira. O que ia acontecer se a gente escolhesse errado, né? No momento, né? Não fez uma boa escolha, não tem problema, né? A gente sempre pode pensar que os erros são importantes para a gente aprender. Então, se você escolheu outra função, né? Vou até fazer o exemplo aqui do lado. Tá? Então, a gente já viu que é o próprio ln, vou marcar aqui a resposta.
Mas vamos imaginar que vocês estão começando a trabalhar com o método e resolveu chamar o x aqui de baixo como u. Ó, você pegou u e disse que era x. O que acontece quando eu derivar x? Vai ficar 1 dx. Então, eu teria que integrar uma função, ó, ln de x, tudo na 8, sobre u vezes du. O que gera de problema aqui para mim resolver essa integral? Eu tenho um problema aqui, né? Que é o seguinte, eu tenho x e eu tenho u. Então, o método da substituição necessariamente faz com que depois que eu substitua, eu tenha que resolver uma integral numa única variável. No caso escolhido como a letra u, né, a gente faz a derivada para ter uma função u du. Agora aqui eu tenho uma função x u du, então eu tenho um x dentro. Então, por isso, não posso usar este método, não posso escolher o x como u. E aqui tem, claro, o Khan traz outras sugestões, né? Pegar o próprio x na 8, né? Só que aqui o x na 8 já é meio estranho, né? Porque é o ln de x na 8, né? Então, como que você vai chamar só esse x na 8? Não pode, porque o 8 faz parte do ln. Então, isso aqui já é uma justificativa que nem daria para pensar. O 1 sobre x, tudo bem, né? Dá para pegar aqui na frente, tem o 1 dividido pelo x. Aí tem que tentar derivar o ln. Sim, né, ou não, daria para mostrar que se fizer essa derivada não vai poder cancelar alguma coisa que está numa potência, né? Então isso também já seria uma justificativa. Ó. Mesmo que a derivada de 1 sobre x desse o ln, que não é a derivada de 1 sobre x, vai ser x na menos 1, vai derivar, não vai cancelar o ln, né? E ainda daria para tentar entender o ln de 8. O 8, quando eu faço a derivada, vem para frente, copia o ln, subtrai 1 e deriva de novo. Então vai ter um problemão, porque você vai ter u e ainda vai ter o ln, então também não vai dar. Questão 1, pessoal. Ok? Dúvidas? Ok. Ok? Então vamos para 2. A questão 2 diz assim, ó, integração é o mesmo tipo, então Bruna precisa calcular a integral de 2 sobre 2x menos 3 dx, usando então o método da substituição. Então a mesma pergunta de antes. Qual é o valor que a Bruna precisa escolher como u dessa função? Então primeiro eu identifico que essa função ela precisa ser de um tipo, né, usar uma substituição porque não existe esse método pronto. Então, eu tenho que fazer uma escolha de tal forma que, ao fazer a derivada dessa parte de x, me sobre só o du, né? Porque nesse caso não vai ter corte nenhum. Só um palpite, ou pensando já tudo que vocês estudaram, o que vocês acham que seria de uma boa escolha? A, B, C ou D? B. O William disse B, o Leandro D, Guilherme também vai de D. Eric também concorda D, ó. Então vamos pegar o que os colegas estão colocando, a letra D, ó. Vamos ver se fecha, ó. Se eu chamar de U 2x menos 3, certo? Qual é a derivada de 2x? 2. 2. Isso. Qual que é a derivada da constante? Zero. 0. Então sobrou só
2 o dx. Então, o du é 2. Então, vou passar para o outro lado para isolar o dx, né? Du divide por 2. E o meu dx virou isso. Ao voltar para a integral, eu vou ter o seguinte, ó. 2 dividido por u. Quem é o meu dx? É du dividido por 2. Posso cortar esses dois? Sim. Então, vai me sobrar uma integral 1 sobre u du. Qual é o objetivo de fazer a substituição de variável? Eliminar uma parte que tem x, ficar somente com uma outra letra, no caso u e du, e ainda cair de uma forma que eu já tenho, né? Cair de um tipo de integral que você consiga resolver. Só por curiosidade, qual que é a integral de 1 sobre u du? Olhando para o formulário, procura lá 1 sobre x dx, qual que é a integral agora, né? Com ln? ln, né? ln, muito bem. Então, todos concordam que essa aqui vai ser a D. Agora vem aqui uma resolução, então ela já dá a integral, né? 2x menos 5 na 10. Né? Então, eu tenho aqui a função para mim resolver a minha integral. Então, perceba que nesse caso aqui, eu preciso, então, chamar de u a parte que está embaixo. Né? Então, eu chamei de u como 2x menos 5. Então, qual é a derivada do 2x lá em cima? É 2. Qual é a derivada da constante? É 0. Se eu isolar o meu dx, eu passo 2 dividindo e eu chego então nessa expressão que o dx é a mesma coisa que du dividido por 2. Né? Então eu vou fazer a minha troca da integral. No lugar de 2x menos 5, eu vou escrever u elevado na potência 10 vezes du sobre 2. Já cheguei no método de u du, então mostra que eu estou no caminho. O que mais que eu tenho que fazer agora? Eu posso pegar este 1/2 aqui, ó, que está multiplicando, e tirá-lo para fora da minha integral, né? E aí eu vou ficar com 1 sobre 2 integral de u na 10 du. Qual a forma de eu integrar u na 10 du? É fazer 10 mais 1 e 10 mais 1, né? Então, x na n, né? Então, 10 mais 1, 11 sobre 11. O 2 está multiplicando, fica 22, né? Lembra que a questão não é em relação a u, mas é em relação a x. E no início da questão foi escolhido que o u era 2x menos 5. Então, aqui desse enunciado que eu chamei de u, eu vou pegar o meu u final, ó, e vou trocar por 2x menos 5 elevado na 11 sobre 22 mais a constante. Então, se eu olhar para as alternativas, é 2x menos 5 sobre elevado na 11 sobre 22. Qual que é a resposta? Até me deu uma dúvida na hora de marcar, que tem duas que estão bem parecidas. Qual que vocês enxergam a resposta? A D. A D, né? Eu quase que eu olhei para A e disse está igual, não está igual, mas é para confundir mesmo, né? Então tá aqui, para a gente prestar atenção. D, né? 2x menos 5 na 11 sobre 22 mais C. Tá clareando um pouco, pessoal, as integrais? Dá para lembrar um pouquinho o método? Se tiver dúvidas, Sim. perguntas, podem fazer. Ou alguma parte que não entenderam? Não, eu vou seguindo. Pode seguir, professor. Então, vamos lá.
Próxima questão, resolver então o seno elevado ao cubo vezes um cosseno, tá? Então aqui, ela também é um caso de substituição. E geralmente, tá? Mas isso é quase sempre. Quando você tem um produto entre seno e cosseno, sempre vocês vão escolher a função que está na potência ainda de maior grau. Por quê? Quando eu pego essa potência e faço a derivada, né? Por exemplo, eu vou escolher a função u como u, né? Porque agora o problema é que quem que eu chamo u? O seno ou o cosseno? Então, se você chamar de u o cosseno, não consegue depois, por mais que a derivada do cosseno é o seno, tu não consegue cancelar um seno ao cubo com um seno. Mas se tu escolher o seno como u, a derivada do seno vai ser o cosseno. Então sobra, não tem potência aqui que vai me dar um problema de não conseguir simplificar a expressão. Então, por isso, eu vou chamar de u o seno, aqui embaixo. E aí vocês vão olhar lá no formulário de vocês das derivadas. Qual que é a derivada do seno? Confere lá se é o cosseno de x mesmo, certinho, com o mesmo sinal, positivo. Derivada do seno, cosseno positivo. E aí a gente faz o isolo dx, né? Ali já está meio direto, mas o dx vai ser du dividido pelo cosseno x. Ou cosseno 1, né? Não, o cosseno é x, perdão. Agora eu vou escrever integral de volta para vocês enxergar o corte, ó. Então, vou ficar assim, integral de u na terceira vezes o cosseno x. No lugar do dx, vocês vão escrever du sobre cosseno x. Cosseno x com cosseno x. E agora sobrou, então, u ao cubo deu, que está aqui nessa parte, né? Só veio mais direto aqui no canto. Ok até aqui? Coloca lá no chat, ok, sim. Ou não, né? Se não entendeu, escreva não. Tá. Obrigado, gente. Agora, como que eu integro u na terceira? É u na 3 mais 1 sobre 3 mais 1. Então, a integral vai ficar u na 4 sobre 4. Mas aí, além de eu somar mais 1, eu tenho que pensar que este u era o seno. Então, no lugar do u, você vai escrever seno na 4x, né? E 1/4, então, mais a constante. Lembra que essa escrita também poderia ser escrito como um seno na 4x, né? Sobre 4, mas a constante também teria certo. Alguma dúvida nessa? Não. A questão acabou aí? Termina aí. Isso, Rua, termina aí. Vai ficar 1/4 seno na 4 mais a constante. Beleza. Né? Dá para sempre lembrar, né? Se vocês lembrar das derivadas, se você quiser testar se a resposta dá certa, você olha para essa função e aplica a derivada, né? Daí a derivada do seno elevado na 4, né? Usa a regra da cadeia, vai baixar o 4, ele vai cortar com o 4 de baixo, não tem mais número. Aí o seno você copia, diminui 1, fica seno ao cubo. E a derivada do seno é o cosseno. Aí eu já enxergo que volta para o problema original, só derivando mentalmente a resposta, né? Mas dá para aplicar as fórmulas das derivadas sempre, né? Ou
A maioria dos casos vai, né, vai acontecer, né, que você consegue. Algumas integrais aí você vai precisar de mais recursos, né, vai demorar mais, mas algumas dá para fazer de cabeça, ver se tá, testar a resposta, né? Então, seguimos. As integrais, elas também podem ser definidas, né? A gente já estudou isso lá nas primeiras aulas, né? A integral definida é a integral que tem aqui o operador na integral, né? Que ela diz assim, que eu tenho que resolver essa integral de 1 até 0, né? Então, o primeiro passo eu tenho que resolver essa integral. E aí você tem que pensar o seguinte, você tem 2x mais 1 vezes o exponencial de x ao quadrado mais x. Como chamar u? Né? Quem você vai ter que chamar de u? Aqui fica uma dica boa, ó. Sempre que você tem uma função elevado num expoente, no caso o expoente aqui é o x ao quadrado mais x, que está em cima do e, não existe uma operação matemática que você consiga cortar uma parte que está em cima do e. Não existe uma operação matemática que você consegue cortar uma parte que está dentro de um seno, né? Seno abre parênteses alguma coisa. Então aí já vai surgindo algumas ideias de como que vocês fazem a escolha adequada para poder resolver a integral. Então eu já percebo que eu vou ter que começar estudando como o x ao quadrado mais x, que está aqui, ó. E aí eu vou fazer a derivada disso. Então, qual é a derivada de x ao quadrado? Dois x, a Eduarda colocou lá muito bem, Eduarda. A derivada do x ao quadrado é 2x. E a derivada só do x? Ô, professor, o que que a gente fez antes, então, que ficaria, tipo, 2 mais um sobre 2 mais um? Vamos lá, Rua, de novo. O que que a gente fez antes? Ah, quando a gente fez. Repete o que tu falou. No exercício de antes, a gente Tá? ficaria, tipo, 2 mais um sobre 2 mais um. Aqui no 4, no 3 mais um mais um. É, isso aí. Tá. Não era E derivada? daí. Não, ali quando eu somo mais um é a integral. Ah, beleza, confundi com esse aí, então. É, viu, Rua? É bem normal acontecer isso, porque agora, neste método da substituição, a gente faz derivada e integral na mesma conta, né? Então, no primeiro passo, nesse aqui, ó, quando eu escrevo du, o du significa derivada. Então, você está fazendo a derivada do x ao quadrado mais x, por isso que vai ficar 2x mais 1. A integral é este símbolo aqui, ó. Só vai aplicar depois. Então, no primeiro passo, você faz a derivada, e daí no segundo passo faz a integral. Mas é claro, se aqui tu tivesse que integrar, seria então x ao cubo sobre 3, né? Mas não é o caso, porque a Tá, gente tem beleza, eu só adiciono um quando tiver o sinal da integral na frente, então. isso, Juan, isso aí. Esse símbolo aqui, ó, de integral com o operador du serve justamente para identificar onde que você vai usar, né? Aqui é o passo da integral, beleza? Agora, Beleza, valeu. feito. Agora aqui eu tenho que isolar esse du, né? O dx, perdão. Então, se o du está multiplicando aquele 2x mais 1, eu vou escrever aqui, ó, no lugar do dx, ó, me perdão, vou apagar aqui, vou botar um vezes. Então, o dx meu vai ser um du dividido por 2x mais 1. Vamos ver se vocês vão me entender. Ó. Eu tenho a função 2x mais 1 aqui, e elevado, aqui já vou cortar isso aqui, vou escrever u. Ó, e elevado na u vezes 2 mais 2x mais 1 vezes o du sobre 2x mais 1. Conseguiram entender o que eu fiz nesses cortes aí? Para qual o objetivo, né? O objetivo aqui é cortar 2x mais 1, 2x mais 1. Aí vai surgir só integral de e na u, du.
Achei mais complicado de entender essa. Tá? Eu posso fazer a dela anuladinha aqui, se for necessário, ó. Pode ser, professor? Vamos tentar Viu, resetar. professor? Podia só fazer, depois que concluir, fazer o início dela de novo para eu saber quando que eu vou definir o U ou DU lá no, Tá. quando tem o E junto. Tá, então, quando tem o E junto, você sempre vai dar prioridade para a parte do expoente. Por que a parte do expoente? Porque depois, na hora de cortar, não existe nada na matemática, por exemplo, se tu tivesse aqui, ó, E na X mais alguma coisa, vezes, depois passasse um E aqui dividindo, né? Então, esse E aqui com esse era só se eles fossem iguais. Tu não poderia cortar, por exemplo, esse e só essa parte de cima. Isso não existe, né, na matemática. Então, tu só simplifica o E inteiro, né? Ou tu não mexe dentro do parênteses do arco, né? Porque aqui é como se fosse um arco da exponencial, né? Então, por isso você pega esse aí. Outra sugestão. Sempre a gente pode olhar para a função, Rua, pensando assim no maior grau. Ó. Eu tenho aqui embaixo x como 1 grau e aqui em cima x quadrado. Então, isso é um indicativo que a derivada do de cima vai eliminar a de baixo. Mas, geralmente vai ter esse tipo de interpretação também. Então, eu vou começar aqui de novo a repetir para ti essa explicação. Ó. Então, o u seria x ao quadrado mais x. Aí você faria a derivada. A derivada do x ao quadrado é 2x mais 1, tudo de x. Então, o teu du vai passar dividindo 2x mais 1, e isso é o dx que eu tenho no problema. Então, aqui, esse dx eu vou trocar por isso. Esse x ao quadrado mais x vai ser o meu u, né? Eu vou pegar mais um pedacinho aqui, depois eu apago meus riscos. Ó. Então, eu teria que resolver essa integral, ó. 2x mais 1 vezes e na u vezes du sobre 2x mais 1. Trocar de cor, agora eu tenho 2x mais 1 com 2x mais 1. E aí me sobra só a integral de e na u du. Beleza, entendi. Beleza. Érica, conseguiu clarear um pouquinho agora? Sim. Tá. Pessoal, mais alguma dúvida até essa parte? Lembra que agora a gente chegou apenas na parte UDU, que agora eu tenho que integrar, né? Eu vou apagar aqui, está sendo gravado, né? Mas se alguém quiser tirar um print, tira um print que eu apago a tela para continuar a explicação. Bom, agora vocês têm que resolver essa integral aqui, ó, e na UDU. Procura no formulário qual que é a integral de e na UDU, no lado direito do formulário. Acharam? Qual que é a integral de e na UDU? Vocês devem estar lá e na x de x ou e na UDU. Aqui embaixo. Professor, eu cheguei um pouco depois. Onde que tá esse formulário? O formulário está lá no SIGA, lá nas primeiras aulas. Acho que na primeira aula eu já trouxe ele. Tá, Formulário que beleza. é o mesmo do semestre passado, Rua, das derivadas, só que as derivadas estavam no lado esquerdo e as integrais estão no lado direito. Então, a Tá integral bom. de... Achou? Eu vou ir lá olhar agora. Ah, tá, beleza. É bom vocês terem impresso até isso para acompanhar as aulas, ajuda bastante. Eu tá É que minimizado. se sai do aplicativo da aba, a aula trava. Não entendi, Rua. Tipo, se eu sair aqui da chamada, ela trava. Ah, tá. Então depois tu olha, não tem problema, tá? Então eu tenho e na u mais c a integral, né? E na u mais c. Fala, Michael. Não era isso aí que ia falar, a fórmula. Ah, tá. E na U mais C, né? Tu achou essa aí mesmo. Então temos no caminho.
Agora, tendo a integral resolvida, a gente lembra que o u era x ao quadrado mais x, então eu vou trocar e na x ao quadrado mais x, então, mais a minha constante. E isso, pessoal, é a resposta da integral. Tá? Fala, Érica. E Eu vou ter que sair, tá, professor? Depois eu olho e termino de olhar a aula, tá? tá, beleza, tranquilo. Que está definida aqui, agora esse símbolo aqui é definido ó, do 1 até o 0. Ó. Então, depois de você resolver, eu vou jogar para cá, ó. E na x quadrado mais x vai estar definida de 1 até 0. Quando a gente faz essa troca aqui, essa substituição do 1 até o 0, usando esse limite de integração, a gente acaba eliminando a constante porque ela faz parte desse processo de limite de integração. Mais adiante, quando a gente chegar nas equações diferenciais, a gente vai perceber vai aprender como calcular esse C, tá? Se der tempo, a gente aprende a calcular esse C. Bom, agora eu tenho que lembrar da fórmula, né? Como é que eu faço isso aqui? A gente vai usar f de b menos a f de a, né? Ou seja, eu vou substituir este 1 aonde tem x. Então, vai ficar e elevado na 1 ao quadrado. Ó, vamos fazer aqui que ali já está a resposta pronta. Vai ficar e na 1 ao quadrado mais 1. 1 ao quadrado mais 1 e na 2. Menos e elevado na 0 ao quadrado mais 0. E na 0 ao quadrado mais 0 e na 0, né? Quanto que é e na 0? 1. Então, e na 2 menos 1 vai ser a minha resposta final. Pode explicar de novo do início? Sim, Eduarda. Essa partezinha, tu perdeu essa parte aqui da substituição? Tá. Então, a gente resolveu a integral, né? Então, a integral deu e na x ao quadrado mais x, e ela está definida aqui, ó, no início da questão, de 1 até 0. A gente termina a conta e coloca esse traço aqui, que nem a gente fazia lá só com x ao quadrado, né? Então, significa que ela vai do 1 até o 0. E este 1 de cima tem que ser trocado por toda a função onde tem x, eu vou trocar por 1. Então, vai ficar e na 1 ao quadrado mais 1. Resolvendo o expoente, fica 2. Menos toda a função de novo, aonde tem o x, eu vou colocar 0. Então, 0 ao quadrado mais 0. Então, 0 ao quadrado mais 0 vai dar 0. Então, e na 0 ficou aqui embaixo o e na 0. Então, e na 2 menos o e na 0. E o e, todo número na 0 é 1. Então, a resposta final é e ao quadrado menos 1. De nada. Vamos ver mais uma. Mais uma definida. Então, eu tenho aqui uma integral de 8x dividido por 1 menos 4x ao quadrado de x. Antes de eu resolver ela, quero que vocês dêem uma olhada para a função. Então, aqui, ó. Pense que o que eu sugeri para vocês é sempre chamar de u algo que está dentro de um arco, algo que está dentro de um parênteses. A parte geralmente que vai ser o u é a parte do grau, do maior grau, né? Então, se você já olhar assim de cara para essa função, entre escolher o 8x e o 1 menos 4x ao quadrado, qual deles tem o maior grau, onde eu posso derivar um e cancelar o outro? O de baixo. O de baixo. O que tem expoente.
que tem um expoente x², né? Só faço mentalmente essa derivada agora, ó, antes de eu fazer qualquer troca. Qual que é a derivada do 1? Derivada da constante? 0. Quanto que ficaria a derivada de 4x²? 8x. 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 Agora, se você olhar para cima, tem 8x. Então, começa já na cabeça de vocês fazer, vem aquela musiquinha tanana, tanana, que tá começando a cair a ficha, ó. Multipliquei, deu 8x aqui, pá, vou cortar depois esse 8x. Né? Vai aos pouquinhos, acho que vai trabalhando e você vai começando a perceber isso, né? Agora, não entendi, Juan. Concordei. Ah, concordou. O senhor tá falando de musiquinha, né? Não sei, eu tirei isso de um filme que eu vi. Bom, agora vou colocar aqui, ó, u é 1 menos 4x². Então, a derivada vocês já me disseram que era 8x, mas como eu tenho um menos na frente, vai ficar menos 8x. Mas se eu quiser isolar o meu dx, isolar o meu dx, aqui ele trabalhou um pouquinho diferente do que eu trabalho. Eu vou fazer igual eu estou fazendo com vocês para a gente se entender melhor. Eu vou isolar o dx de tal forma que o meu dx vai ficar du dividido por menos 8x. Concorda? O du vai ser menos, o dx fica du menos 8x embaixo. Agora eu tenho aqui em cima o 8x que está em vermelho, a parte de baixo eu vou chamar de u. Então, isso aqui eu vou mudar um pouquinho, tá? Vamos apagar aqui para deixar igual como eu estou fazendo com vocês, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Fiz a mesma metodologia. Então, eu tenho a integral de 8x, embaixo raiz quadrada, agora eu vou trocar isso por u, né? E no lugar do meu dx, vocês vão escrever du dividido por 8x. Né? Aí esse 8x, vou poder cortar aqui, ó, 8x com 8x. Né? E aí vai sobrar aquilo que está ali, ó. 1 sobre raiz quadrada de u du. Esse menos dá para trazer aqui para frente, como menos 1 sobre a raiz quadrada de u du. Até aqui, pessoal, tudo bem? Sim. Agora é o seguinte, ó, eu preciso integrar este u. Então aqui aqui o Khan já faz meio direto. Eu vou colocar para fora o 1 e vou escrever aqui, ó, para integrar uma raiz quadrada, a gente transforma ela u na 1 meio, né? O 1 dividido por u na 1 meio. E esse u na 1 meio não pode ficar no denominador, né? Ele tem que subir para cima. Então vai ficar menos a integral de u na menos 1 meio. Posso integrar u na menos 1 meio de u agora? Eu tenho u de u elevado na 1 meio? Posso, né? Lembra como é que é a regra da integral quando tem um expoente? Soma 1 e soma 1. Né? Então vai ficar u na menos 1 meio mais 1 dividido por u na menos 1 meio mais 1. Vou colocar de outra cor aqui só para vocês tentar se localizar. Mais 1, né? E mais 1. Não poderia colocar isso junto aqui com a simbologia da integral para não misturar. Até vou voltar para você se achar melhor, tá? Vou puxar num cantinho aqui, ó. Então, se eu pegar, lembra que tem um menos lá na frente, mas isso aqui ficaria assim, ó. Menos 1 meio mais 1
dividido por menos 1 meio mais 1. Quanto que é metade negativa mais 1 inteiro? Menos 1 meio mais 1 dá quanto? Menos 0,5. 1 meio? 1 meio positivo, né? Ele é 0,5, então positivo, 1 meio. Vocês colocaram ali. Agora, como eu estou dividindo embaixo por 1 meio, dá para inverter e ficar... Perdão, dá para inverter isso e ficar 2 sobre 1, né? Ou 2. Eu vou inverter a fração aqui. Então, eu tenho essa resposta aqui, ó. Menos 2 raiz quadrada de 1 mais c, né? Só o Cândido fez bem diretão essa integral. Fala, William. Não? Querer o microfone? Ah, foi sem querer, tá. Então, eu somei mais 1, daí fiz o jogo aqui da divisão da fração e inverti o 2, né? Agora, antes de eu continuar, beleza? Chegamos até a resposta da parte do U, então menos 2 raiz quadrada de U mais C. E aí eu volto, que no lugar do meu U tem que escrever que isso era 1 menos 4x ao quadrado. 1 menos 4x ao quadrado. Eu tenho menos 2 raiz quadrada de 1 menos 4x ao quadrado mais a constante. Ainda, para terminar a conta, ela pede definida, né? Então tem que trocar o 1/4 primeiro no lugar do x e depois o 0. Então vamos lá, ó. Eu vou copiar, eu posso apagar já tudo, ó. Meu escrito? Pode. Tá. Depois vai ficar gravado, né, pessoal? Se precisar resgatar essa anotação. Agora, olha aqui, ó. Opa, perdão. Eu vou pegar aquela parte lá debaixo da solução e eu tenho que trocar aonde tem o x, você vai colocar 1/4, ó. Então, vai ficar menos 2 raiz quadrada de 1 menos 4 vezes 1/4 ao quadrado. Menos 2 vezes raiz quadrada de 1 menos 4 vezes 0 ao quadrado. Eu acho que eu vou colocar aqui esse passo a passo, porque ele já foi direto. Ó, eu pego toda a função e troco por x. O x aqui, ó, vai trocar por 1/4. Vou resolver só essa primeira parte, ó. Então, eu tenho menos 2 raiz quadrada, 1 menos 4 sobre 4 ao quadrado vezes 6. Então, você vai ficar com 2 negativo, 4 dividido por 4, perdão, 1, né? Sobre 4. 1 menos 1/4 fica 4 menos 1 raiz de 3/4. Então, ó, menos 2 raiz de 3/4, essa primeira parte aqui. Então, a outra parte, quando eu substituir por 0 aqui, vai zerar isso aqui, mas vai sobrar esse 1 de dentro da raiz. E o menos 2 aqui, no caso, colocou em evidência. Tudo bem o menos 1? Conseguiram enxergar por que ficou menos 1 dentro da raiz? Porque isso aqui eu elimino com 0. Aí sobrou só isso. Com o menos 2 da frente, ó, esse menos 2 multiplica com aquele menos 1. Sim ou não? 3/4 ali, professor, 3/4 ali foi do mínimo múltiplo comum ali, né? Isso, Leandro, aqui embaixo, o 1 menos 1/4, né? Então tem que tirar o MMC,
vai ficar 4, que divide por 4, multiplica por 1, fica 4. Menos 4 por 4, 1. Aí 4 menos 1, 3/4. Beleza. Esse mínimo múltiplo comum também dá para fazer por frações equivalentes, né? Dá para transformar aquele 1 como 4 sobre 4, né? E aí, para terminar a conta, ó, o raiz de 3 ficou raiz de 3, a raiz quadrada de 4 é 2. Né? Então, eu posso pegar esse 2 aqui negativo e multiplicar com a raiz de 3, pegar esse 2 e multiplicar com menos 1. Então, quando eu faço 2 raízes de 3, aqui embaixo assim, 2 raízes de 3 sobre 2, vou cancelar os 2, sobra só a raiz de 3 negativa. Quando eu faço menos 2 vezes menos 1, sobra 2 positivo. Vou apagar aqui, que senão vai ficar muito rebuscado. Então, multipliquei aqui e aqui, e aí eu cheguei em 2 menos a raiz quadrada de 3. Ok, até aqui, pessoal, alguma dúvida? Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Na verdade, essa daí com fração foi bem mais complicado. Mas assim, se tiver alguma dúvida, Rua pergunta, assim, eu posso explicar de novo. Tem mais regrinhas para lembrar, né? As frações são... Isso, dá mais trabalho, né, Maicon? Isso aí. Bom, pessoal, pensando nisso, ó, considerando já o adiantado da hora, que já é 8h20, e elas são mais complexas às vezes aqui, eu entendo. Eu vou fazer o seguinte, ó, como eu não fiz a recomendação no CAN, e eu já estudei bastante a formação que a gente teve e estou vivenciando isso na pandemia, não vejo a hora da gente voltar presencial para a gente ter um melhor aproveitamento, né, das nossas aulas. Eu vou optar para a gente ficar como obrigatório até aqui. E aí, ó, eu vou fazer as recomendações exatamente até aqui. Aí depois vocês vão olhar lá na aula que vai ficar como extra, como complementar. Quem tiver interesse vai poder dar uma olhadinha num método chamado divisão longa, que tem que lembrar da divisão de polinômios, né? Tem 2 exemplos. Ainda tem a parte de completar quadrados, mais 2 exemplos. E ainda teria usando as identidades trigonométricas. Então, eu vou optar, né, para a gente não misturar muito, fazer só aqueles primeiros exemplos. Então, eu só vou recomendar aqueles 3 tipos que eu fiz 2 de cada, que fica como obrigatório, e todos esses outros aqui vocês podem encontrar lá no CAN como um complementar. Tá? Então, vamos combinar assim. Não adianta eu atropelar agora, né? Eu tenho que explicar com calma para vocês conseguirem ir pegando tudo. Pode ser? Então vai ficar hoje só 3 recomendações. Sim, pode ser, professor. E aí eu deixo para vocês uma mensagem e agradeço a participação, a presença de vocês. E aí vou passar agora as recomendações lá no CAN e aí vocês vão praticar.